Bom, pessoal, vou falar sobre a questão da crise de 1929, certo? Sobre 3 pontos: a questão da Primeira Guerra, a questão do processo de superprodução agrícola e o outro ponto é a questão do consumo, certo? 1929, essa crise, ela se deu justamente nos Estados Unidos e terminou ocasionando em todo o planeta, tendo um colapso, certo? Devido à questão de causas de dimensões provocando assim desemprego, uma nova formulação política, falência, uma série de acontecimentos que foi modificando, certo? De início a questão da guerra, né? Os Estados Unidos eles terminam que financiando a reconstrução da Europa depois da questão da Primeira Guerra. Isso se intensifica justamente entre 1923 até 1926, certo? E eles vão contribuindo para a questão de financiamento, a construção das cidades e a questão do mercado europeu. Ele acaba também que pegando produtos, né, dos Estados Unidos e os Estados Unidos com isso fazendo um processo de superprodução. Aí que entra a questão da superprodução agrícola, né? E aí eles vão desenvolvendo indústria, produto e vão, no caso, expandindo essa indústria deles e aumentando até o consumo interno. E com isso a população vai tendo um poder de compra maior. E aí são investidos nesse negócio assim, nesse período, são investidos justamente na questão da indústria, bilhões de dólares, certo? E se intensifica nesse período de 23 mais ou menos até quando antecede a crise, 1926 e desencadeia em 1929, certo? Esse desenvolvimento. E aí essa demanda, ela em 1929, antecedendo o mercado europeu, ele começa a diminuir a questão do consumo. E aí é onde várias indústrias elas começam a entrar nesse processo de falência nos Estados Unidos. Tem a questão da própria queda de consumo. As pessoas que trabalhavam nessas fábricas americanas, elas começam a ficar desempregadas, essas fábricas elas começam a quebrar. Aí o que é que acontece? A questão do desemprego termina gerando um baixo consumo e aí é um processo em cadeia. As pessoas não têm mais poder de compra. As pessoas que tinham investido na questão da bolsa para tentar ganhar com investimento nessas empresas, essas empresas elas terminam quebrando. Daí vem a quebra da bolsa de Nova York, certo? Que era o maior centro econômico capitalista dessa época. E aí, em 1925, a economia europeia justamente ela começa a ter esse crescimento e recuperação, e aí mais ou menos entre 26 e 29 que começa esse período de declínio. Em 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Nova York ela termina registrando um baixo índice, levando a questão das centenas de empresas em falência, o dinheiro das pessoas que tinham sido investido, demissão dos trabalhadores em massa. E esse processo ele termina que gerando um efeito em cadeia em todo o mundo, certo? Daí essa questão da crise de 29, a questão da superprodução, que os Estados Unidos eles terminam sendo um mercado de exportação para outros países. Tem a questão da quebra da bolsa e a questão justamente da queda de consumo, porque as pessoas não tinham mais emprego, não tinham questão do poder aquisitivo, certo? E aí a Bolsa de Nova York, quando ela entra nesse processo de quebra, é onde ocorre essa questão do ápice dessa crise. Mas aí essa crise ela se espalha por vários anos e ocasiona que países que eram economicamente dependentes dos Estados Unidos terminam entrando em crise também, porque aumenta a questão dos investimentos que eles faziam, aumenta a questão da inflação nesses países também, desemprego e até do consumo, que eles consumiam mais produtos primários desses países, termina que também eles não consumindo, reduz essa questão do consumo e ocasiona essa crise, que ela dá efeitos assim, mundiais, certo? O ápice chega em 1929 dessa crise e ela se prolonga por vários anos, até uma nova reestruturação do mercado econômico e uma nova estabilidade, uma nova formulação.
Bom, era isso que eu queria tratar com vocês sobre essa questão da crise de 1929, crise econômica.